A paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de Discipulado número 2. Você está na aula 6, o discípulo e a temperança. O texto bíblico de hoje encontra-se em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, não há lei, diz o apóstolo Paulo à igreja da Galácia e a todos nós. Nós vamos estudar sobre temperança. Temperança, também conhecido como domínio próprio. Na verdade, vamos fazer um estudo geral sobre o fruto do Espírito. Você já teve uma aula sobre fruto do Espírito lá no discipulado número 1. Nós reforçamos aqui agora a aula sobre a temperança, que é um dos gomos do fruto do Espírito. O texto que nós lemos em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, ele é posterior a alguns versículos onde Paulo estava falando justamente sobre as obras da carne. É interessante, fica como lição de casa, você ler Gálatas, o capítulo 5 inteiro, onde você entenderá melhor todo o contexto por trás deste texto. Veja, por exemplo, eu quero trazer aqui para você o que diz o texto a partir do verso 19 do capítulo 5. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O texto nasce daqui. Paulo estava doutrinando uma de suas igrejas a respeito da prática cristã, da liberdade cristã, das atitudes cristãs. E ele enumera diversas obras da carne. Ele fala de atitudes carnais, como a feitiçaria, a ira, a discussão, a divisão, a inveja, a bebedice, a idolatria. E ele vai falando e diz: já diverti a vocês que quem pratica essas coisas não herda o reino de Deus. Quem pratica essas coisas não tem salvação. E aí, ele dá um antídoto. Ele vai dizer: mas existe o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É o caráter cristão. O ser humano caído, ele vive na carne. Ele vive praticando a obra da carne. E a carne, ela está direcionada pela fraqueza da natureza humana, que o ser humano caiu no Jardim do Éden e ele é falho, ele é fraco, direcionada pela sociedade que o cerca, que é o mundo, com toda a sua concupiscência, e direcionado pelo nosso inimigo das almas e o seu reino das trevas, que tenta o homem ao pecado. Carne, mundo e o inimigo motivam o homem à prática do pecado e às obras da carne. Mas, quando nós aceitamos Jesus, Deus espera de nós atitude diferente. Para isso, ele nos concedeu o Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo vem o fruto do Espírito, que nada mais é uma ação milagrosa por parte de Deus para consertar essa natureza caída do homem,
Para que serve o fruto? Para restaurar o caráter cristão na vida minha e sua. O fruto ele vai fazer oposição às obras da carne. Se vivermos sem Deus no mundo, vamos agir de qualquer forma. Mas Deus nos convida à temperança, ao domínio próprio, que é outra expressão para esta palavra, domínio próprio. Isso se adquire por meio do fruto do Espírito. Quem concede o fruto do Espírito? É do Espírito, é o Espírito Santo. E o que eu preciso ter? Vivência com o Espírito. Precisa viver em Espírito. Contra essas coisas não há lei. Não podemos andar pela carne, temos que andar pelo Espírito. Não podemos andar pela vista, temos que andar pela fé. Quando se submetemos ao Espírito Santo por meio da leitura da palavra, por meio da oração, a prática da oração sem cessar, por meio do culto a Deus, o louvor, dentro da igreja e fora dele. Deus vai trabalhando em nossas vidas através do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas através do seu fruto, concedendo a nós mudança de natureza, concedendo a nós mudança de vida, concedendo a nós uma conversão. Então, para não fazer as obras da carne que estão prescritas em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, nós devemos fazer as obras do Espírito, o fruto do Espírito que está em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, que nós já estudamos no discipulado número 1. Se você ainda não fez o discipulado 1, eu recomendo que você primeiro faça o discipulado 1 e depois acompanhe os vídeos do discipulado 2. Mas se você fez, você lembra que nós falamos de cada um deles e retornamos aqui, porque é pedagógico. O fruto é um só, dividido em algumas características, em 9 virtudes principais. Podemos elencar mais, mas nós temos o amor, que é o vínculo da perfeição. 1 Coríntios, capítulo 13, vai falar do amor. É sofredor, é perdoador. O amor. O mundo jaz no maligno. O mundo não tem amor. Mas o servo de Deus, ele precisa olhar com o olhar de Jesus. Olhar com o mesmo olhar que Deus olha. Olhar as coisas pelo ponto de vista de Deus. Qual o ponto de vista de Deus para determinada situação? Esse deve ser o meu ponto de vista. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que o Espírito Santo nos concede não é uma mera alegria de estou com dinheiro no bolso. Não, essa alegria vem mesmo que não haja fruto na videira. Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18, fala disso. Abacuque vai apresentar 2 cenários. Ele vai dizer, olha, a parte da pecuária não deu certo, não tem gado no curral, ovelha. A parte da agricultura não deu certo, que tinha de fruto se perdeu. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele disse, olha, agricultura e pecuária, que era a base da economia judaica. Estou em Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. Aí ele diz, a agricultura deu errado esse ano, a pecuária deu errado esse ano. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei, me animarei no Deus da minha salvação. Alegria independente das circunstâncias. Esta é a alegria que vem do Espírito. Ele também vai falar da paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que apresenta em Salmo 23. Deitar-me faz em verdes pastos. Conduz-me a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. É a paz, a tranquilidade. O mundo está um caos, mas eu estou em paz. Isso não significa ausência de problemas. Tem problemas, todos nós temos problemas, todos nós passamos por situações difíceis. Mas o cristão, quando ele é dotado da paz que vem de Deus, a paz como fruto do Espírito, ele não se desespera. Ele espera a salvação do Senhor. Ele espera. Romanos, capítulo 5, versículo 1, vai falar da paciência. Vai falar da paciência. Deixa eu ler esse aqui contigo. Romanos 5, 1.
Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos em paz com Deus. A longanimidade. Longanimidade é uma junção de duas palavras. Longo, ânimo. Longânimo. Longo ânimo é paciência. A virtude daqueles que esperam pelo Senhor. A situação está difícil? A situação está difícil. Mas e aí? O que fazemos nós? Esperamos com paciência no Senhor. Ele se inclina para nós e escuta o nosso clamor. Salmo 40. Adianta se desesperar? Se não tem saída, como diz um ditado popular, se não tem remédio, remediado está. Tem um remédio nesse momento? Não, então espera com paciência que Deus, Ele é o nosso remédio. A benignidade e a bondade são duas palavras bem próximas, mas a benignidade é aquele que é desejoso do bem. Consulte Tito, capítulo 3, verso 4. Benignidade é aquele que é desejoso do bem. Você não deseja o mal. Você não tem prazer no mal. Tem pessoas que têm prazer no mal. A obra da carne, o ódio. O ódio. Quer ver o fim das pessoas. A benignidade, você é desejoso do bem. Tudo que é bom, de boa forma, de virtude, nisso você pensa. E a bondade é a prática do bem. Você não paga o mal pelo mal. A benignidade é o desejo do bem e a bondade é a prática do bem. A prática do bem. Você tem a fé, também no sentido de fidelidade. Certeza que Deus está com você. A mansidão. Você tem mansidão. Você não ser agressivo. Você ter a calma. E por fim, a temperança, que é o equilíbrio, o domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, é um dos textos que trata do caráter cristão. Você também pode buscar outro capítulo 5 e 6 de Mateus, que vai falar do Sermão do Monte, onde ele dá outro conjunto de características, onde ele vai falar sobre ser puro, sobre ser misericordioso, sobre ter fome e sede de justiça, sobre ser pacífico, sobre chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, dentre outras virtudes que a Bíblia nos coloca. Há necessidade, então, dessa temperança nas palavras, nas ações, nos pensamentos. Nós tornamos ser humanos melhores quando nós temos esse domínio próprio sobre as nossas vidas. Ficamos por aqui. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e a sua família.